amados, então hoje eu falarei das cordonices, eu falarei da passagem da cabala, que simboliza a passagem do Números 12. Então, em Números 12, nós temos diversas definições que se sobrepõem a diversas situações sobre a cabala da gula. Então, nós temos essa cabala como significado e forte significado, porque estavam possuídos pelo desejo de ajuntar codornas no deserto. E Moisés estava sempre reflexivo e sempre olhando para o monte, sempre ouvindo o entoar do Senhor. Miriam, aproveitando essa passagem, nós vamos explicar o porquê que Miriam ficou leprosa. Então, a cabala da gula. Cada um plantava cada um cultivava um monte de codornas. E o que menos cultivou foi o que mais prosperou. Mas a gula manteve-os atentos. Eles começaram a comer muito dentro da comunidade, dentro do Monte Sinai. E esqueceram de quê? Do Senhor. Porque estavam atribulados. Veio então uma grande maldição de Achem sobre eles, que trazia o Ruahá, os espíritos malignos. E aí Moisés foi chamado, e Miriam, naquela confusão toda, coloca a culpa para cima da Cuxita. A Cuxita era a mulher que Moisés desposou e que não era, mas todos ali do Monte Sinai eram estrangeiros, a maioria. Até a mãe de Moisés estava ali e era egípcia. Tinha os Cuxitas, tinha os de Midian, tinha os filisteus, tinha todo tipo de pessoas ali naquele povo. Então ele estava com um povo idólatra completamente, não no cerne dos hebreus. Mas Moisés, então, a falta de um profeta que impulsionasse e dissesse todos ali o que estava acontecendo. Deus, então, vem a Moisés sobre sua face e mostra, e diz a Moisés: olha, vocês passaram por grandes pragas, grandes doenças, e todos começaram a ficar doentes. E as codornas lá pulando e todo mundo doente. Mas Moisés disse: por quê? Porque vocês cometeram o pecado da gula. Vocês privilegiaram a comida e as sensações e não privilegiaram Deus, o Senhor. Então, desce a praga para cima de vocês. Miriam, que era uma pessoa muito arguta, incita Arão a dizer que era mulher cuxita, por causa do pecado de Moisés. Mas a mulher cuxita tinha 780, quase 780, que está aqui no Torá. Ela tinha 736 de guimatria, sua energia, seu nome. E isso era muito alto, então ela era bela aos olhos do Senhor, e era bela aos olhos de Moisés, e era bela aos olhos da pureza do rosto e da pureza do coração. Deus se agradava dela, porque ela, mesmo sendo estrangeira, era fiel a Achem. E todos ali, nenhum deles era fiel a Achem. Era uma fidelidade de troca, de permuta. E Deus não é Deus de troca, nem Deus de mentira. Para que filho do homem minta. Então, quando Deus diz, Deus opera e Deus faz. E assim Moisés então disse: o pecado de vocês. E Deus apontou para Moisés e falou: Moisés, o pecado está na sua irmã, que sua irmã está falando contra Miriam, jogando Miriam para ser apedrejada por todos. Porque no deserto, com as leis de Moisés, aquele que fosse contraventor iria ser apedrejado. E aí Moisés intervém e Deus desce uma lepra profunda sobre Arão e sobre Miriam. Os dois se convertem, se ajoelham e pedem perdão a Deus, aí a Moisés, e pedindo que Moisés intercedesse por eles para que Deus não os destruísse, porque a lepra separara o seu irmão de sua irmã. Isso não poderia ser feito. Nenhum irmão poderia ser separado de outro irmão, porque eles
estavam no ajuntamento de nações. Então Deus não permitiria que ela vivesse num estado e ele vivesse no outro. Ela vivesse num país e ele no outro, porque eles estavam construindo uma nação. Então o que ela faz? Arão é curado primeiro. E Miriam tem que se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E se ajoelhar e 7 dias fazer penitência de jejum, de oração, de comida, de tudo. E aí volta a provisão do povo a ser baixa. E assim a conversão começa a acontecer ali. Então muitos estão fadados de objetos e de coisas desnecessárias que tiram a atenção do Senhor. E as pessoas não perguntam, será que eu devo ter isso, Senhor? Será que isso te agrada? Não, elas vão lá e compram, comem desbragadamente, sem ungir, sem unção, sem saudar o 7º dia, o sábado, sem buscar a Deus de maneira amorosa e proporcional à força que o Deus de Israel está colocando na vida delas. Mas elas começam a adquirir. E quando isso acontece, a perda material e a perda até de vidas. Porque Deus é o Deus do ouro, da prata, da saúde, da riqueza, da felicidade, dos dons, da profecia, da magnitude, da luz, independente do que Deus possa movimentar. Deus é o Deus oculto, é o Deus sem luz. Deus é o Deus da escuridão, é o Deus, o Big Bang é o Deus de, como se diz, do mal. E Deus não é luz. Deus é o espaço, é o neutro. Me desculpe, né? Mas é assim que é. Então, a palavra tem que ser dita, tem que ser lida e entendida. Então, no Torá, se subentende que Deus é o Deus das trevas, que ninguém vê. Porque ninguém pode até Deus. Porque se você for até Deus, provavelmente você morrerá. Então, os Ruahá são espíritos malignos da luz, do brilho e de outras coisas mais. Mas brilho não é brilho físico, é brilho de acessão, de poder, de estar na mídia, de estar em todos os lugares, de querer ser o melhor, o maior. Esses são os mais influentes nesse sentido, com o poder de Ruahá. Então, presta bem atenção, porque Deus é o Deus da sombra, é o Deus do oculto, é o Deus do Akumulês, é o Deus do Big Bang, ele é o vazio do espaço do Big Bang. E o Big Bang é a força contrária, é a força de Ruahá, que é a força contrária a Deus. E Tirará é a força contrária, é o contraditório, é o que traz explosão, é o que traz guerra, é o que